Olá, pessoal! Estamos em mais um podcast, Primecast aqui com vocês. E toda semana trazemos assuntos bem interessantes, que eu tenho certeza que você está gostando. Antes de eu começar a falar, eu tenho que dizer a coisa que é importante também. Se inscreva no canal, toque o sininho, compartilha, ajuda a gente a crescer o canal, trazendo informações para você que são importantes para sua família, para você, para seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser sempre uma coisa nova que a gente vai trazer. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. E muita gente tem preconceito, muita gente tem uma ideia errada de saúde mental. Muita gente, quando fala de saúde mental, já pensa em já estou doido, eu sou louco. E é muito diferente disso. E a gente vai falar com um psicólogo que tem total conhecimento sobre o assunto, para explicar um pouquinho para você o que é saúde mental, o que de repente até você hoje pode estar passando por um processo e você não tem ideia que de repente precisa de ajuda. Então, hoje, preste atenção na nossa conversa, que você vai com certeza se identificar, tá bom? Vamos falar com Breno Bezerra de Souza. Ele é psicólogo natural de Guaraciaba do Norte, formado pela Uniane, em Cachoeira da Bahia. Uniane, obrigada. Atua na área educacional como orientador educacional em Sobral, com experiência direta no acompanhamento de crianças e adolescentes, além da trajetória em atendimentos clínicos e ações em escolas, como palestras e atividades voltadas à escuta e ao acolhimento. Hoje divide a rotina entre trabalho escolar e atendimentos presenciais em Jaibaras e também online, mantendo um olhar atento para a saúde mental na vida real, especialmente na fase mais sensível da formação, a adolescência. Mas antes de falar qualquer coisa, eu vou perguntar, você é de Guaraciaba? Isso, de Guaraciaba. Me fale essa história. Bom, eu nasci no sítio Lagoas Mendonças e eu estudei durante alguns anos psicologia no Inhaene, que é na cidade de Cachoeira da Bahia. Então, Na minha Bahia? Na sua Bahia, uma terra maravilhosa. Sou doido para voltar lá, rever amigos. Isso está parecido com o de Bahia. Eu peguei um pouquinho do sotaque, ainda estou tentando tirar um pouquinho, mas o sotaque baiano é maravilhoso, o povo baiano é incrível. E eu decidi fazer faculdade de psicologia na Bahia, né? Era um sonho que eu tinha, fazer psicologia. Topei esse desafio, meio maluco na época, mas foi uma experiência incrível de vida. E retornei no ano de 2018, aqui para Guaraciaba. E ao chegar, comecei a atender de forma clínica e logo em seguida eu passei num concurso, que é esse concurso que eu estou fazendo agora de psicologia, que é para trabalhar em escolas. Então, uma área que eu não conhecia essa área da educação. Como tem sido para vocês? Tem sido uma experiência incrível. É uma área apaixonante e que quanto mais eu atuo na escola, mais eu percebo o quanto ela é necessária. Eu lamento muito, em muitos espaços ainda o psicólogo ainda não é reconhecido. Né? Na escola é um local onde você está ali em contato direto com crianças, com adolescentes, com as famílias. Então é um espaço que o psicólogo se faz muito necessário. E com crianças nas escolas eu atuo de forma mais com orientação, com atividades didáticas, porque as crianças elas ainda não sabem nomear ainda seus sentimentos, então a gente ensina esse passo a passo. Com os adolescentes já é um trabalho diferente, já é um trabalho mais de rodas de conversas, de um acompanhamento mais troca de experiência, uma troca de experiência, porque ele já chega relatando o que vem sentindo, né? E é uma fase muito delicada e muito importante da vida e merece uma atenção muito maior. E o meu papel como psicólogo, né? E a gente usa o termo orientador educacional, né? Em Sobral, e lá eu acompanho essas crianças, acompanho esses adolescentes e tem sido uma experiência incrível. Aqui em Guaraciaba eu não tive a oportunidade de trabalhar a fundo, mas assim que eu passei no concurso, eu estava apenas atendendo de forma clínica, eu atendia um dia, outro, eu decidi fazer o seguinte, eu vou pela Secretaria de Educação e um dia eu acordei com essa ideia, cheguei lá e
falei, olha, eu quero conhecer um pouco mais do trabalho, eu quero fazer um estágio aqui, né? Até na época. Acharam um pouco absurdo, porque eu não estava focado no dinheiro, eu estava focado em aprender. Quando eu queria chegar no que seria meu novo trabalho, né? Já tendo uma experiência. E assim, Cláudia, essa experiência que eu tive aqui em Guaraciaba, indo nas escolas, eu ajudei ali na equipe do AE, ajudei a ver a rotina ali escolar. Foi uma experiência que me abriu portas, né? Depois disso, eu já fui chamado para trabalhar no CRAS, no CRES, e todas as experiências que eu tive, seja no CRES ali com as famílias em situação de vulnerabilidade, ou no CRES com as vítimas, né, de violência, em situação de violação de direitos, todas me prepararam para mim hoje entender melhor o meu propósito de vida. É interessante, né? O caminho que a gente percorre, porque a gente escolhe um caminho e esse caminho nos prepara, não é verdade? E você é filho de pessoas conhecidas aqui, né? Sim, sim. Eu sou filho do Eliese. O Eliese, muitos conhecem como Neto. Né? Esse apelido dele pegou o Neto. Meu pai tem uma marcenaria, a Marcenaria Dois Irmãos, que ali na saída do Curatá. E a família do meu pai, ela é uma família de marceneiros. Meu avô era marceneiro, o meu tio Elisé também tem uma marcenaria. Meu pai trabalha com os irmãos dele ali na marcenaria dele. E meu pai também ele é motorista de ambulância. Então muita gente conhece meu pai por ser motorista da ambulância. Mande um abraço pro seu pai. E eu quero mandar um abraço pro meu pai que tá me assistindo, com certeza. Eu tenho muito orgulho dele, do trabalho que ele teve para me manter na Bahia, porque de certa forma existe todo um esforço, toda uma dedicação dos pais, porque a gente não trabalha ainda, então eles vão nos ajudando a manter nas atividades. E ele é um homem de muita fé, e tenho certeza que o que eu sou hoje eu devo muito gratidão ao trabalho dele, ao trabalho também da minha mãe. Minha mãe é professora numa escola no Sítio Correios, muita gente conhece também a Fátima. E eu quero mandar um abraço para eles, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse meus pais. Com certeza vai ser motivo de orgulho deles, né? Ouvir você falar de um assunto tão importante como é a saúde mental. Verdade. Vamos entrar nisso agora? Vamos sim. Diz uma coisa, estamos em janeiro, né? E se intitula Janeiro Branco. Serve para lembrar o que na prática? Para quem está ouvindo agora, o que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é uma campanha criada por psicólogos, né? Ela começou no ano de 2014 e ela visou, nessa época eu já tinha a campanha do Outubro Rosa, que é falando sobre a conscientização do câncer de mama, o Novembro Azul, mas não tinha uma campanha falando sobre o cuidado com a saúde mental, saúde emocional. E muitas pessoas elas esquecem, elas cuidam muito da sua saúde, fazem seus exames periodicamente, mas esquecem do cuidado da saúde emocional. E esse é o momento de você olhar para si. Por que foi a escolha do mês de janeiro, né? O janeiro é o momento que a gente faz os nossos planejamentos, planeja nossas metas, organiza a nossa vida, né? Como todo esse ano eu quero fazer isso, esse ano aí já começa a se enchendo de cobranças, né? Eu quero que esse ano seja perfeito, de metas. E às vezes a gente esquece de cuidar de si, né? De tirar um tempo ali para cuidar do seu momento de descanso, do seu momento de autocuidado. Então, o janeiro foi escolhido por isso. E a cor branca, Cláudia, ela tem um propósito incrível. O branco ele representa ali o momento do recomeço, né? A paz, o momento da tranquilidade. É como uma folha em branco. Você ali pode escrever a sua vida, reescrever. Então é como se você começasse novamente, você desse um passo novo na sua vida. Então o Janeiro Branco ele lembra do cuidado com a sua saúde emocional. O momento de você olhar para si, repensar o que é que você precisa cuidar em você, o que está bom. Porque às vezes a gente fala no automático, né? Você tá bem? Tô bem e tal. Nem consegue pensar, mas pensar o que é que tá bem na minha vida? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso cuidar? Então, esse é o momento de a pessoa parar, refletir e não precisa mudar toda uma vida, né? Às vezes a gente não precisa mudar completamente. Às vezes pequenos atos na vida já fazem uma grande diferença. Faz uma diferença. Na verdade, então, o Janeiro Branco é uma página em branco de 365 dias para a gente mudar a nossa maneira de ser,
ou mudar alguma coisa que precisa ser mudado, ou reconhecer algo que precisa ser reconhecido. Exatamente. Porque muitas vezes a gente se cobra muito. Nesse mundo que a gente vive hoje, há muito a questão da autocobrança, da autocrítica, do desempenho. Eu preciso ter esse desempenho. Nesse mundo de redes sociais, as pessoas elas querem terem mais curtidas, eu preciso ser mais conhecido, eu preciso... Então, todas essas cobranças acabam esquecendo de que a pessoa também precisa reconhecer os seus limites, precisa reconhecer o que precisa mudar. E é muito importante que você saiba até onde você pode ir. Porque às vezes a gente pensa assim, não, o mais forte é aquele que aguenta tudo, que aguenta todas as coisas calado e que segue firme, mas não. E que isso é uma ilusão, né? É uma ilusão. Porque a gente se engana quando a gente pensa que toda a nossa vida ali precisa ser mostrada para todos, precisa ser validada por todos. E não, muitas vezes a gente precisa entender que a gente precisa do nosso tempo, precisa do nosso descanso, precisa dizer não a muitas coisas. O que não nos faz bem, a gente precisa, às vezes, se afastar. Então, é o momento de parar e repensar a nossa vida. Muita gente só procura ajuda quando estoura, né? Quais são os sinais que mostram que não dá mais para empurrar com a barriga quando você está com algum problema na saúde mental? Tem alguns sinais que mostram quando algo não está bem. Às vezes, quando a pessoa está num cansaço constante emocional, um esgotamento, né, emocional, ou uma tristeza profunda, ou um estresse muito grande. Tudo isso é um sinal de que não está bem. Todas as nossas emoções, elas servem para regular todo o nosso equilíbrio na nossa mente. Então, quando algo não está bem, pode ser um indicativo de algo que precisa mudar. Por exemplo, nós temos algumas doenças mentais, como a depressão, que a pessoa já sente uma tristeza profunda, uma tristeza, às vezes, sem um motivo aparente, né? Todos nós passamos por tristezas e decepções, né? Mas a depressão é diferente. Ela é uma tristeza ali que você não tem um motivo. Você já acorda com aquele peso, aquele desânimo. Você não sabe por que está sentindo aquilo, né? Exatamente. Por que eu estou triste? Por que eu estou me sentindo assim? Quando eu atendo pessoas com depressão, sempre eu consigo perceber, a gente vai estudando o nível de cada transtorno. E o transtorno depressivo, ele tem os seus níveis, né? E quando a pessoa começa a perceber que a sua tristeza, porque antes a pessoa diz, eu tô triste porque aconteceu isso, meu cachorro morreu, aconteceu alguma coisa na família. Um luto. Exatamente. Mas quando isso não acontece, quando você não tem mais um motivo, você já acorda triste, você já... Aquelas coisas que você amava fazer, e você perde a vontade, você sente vazio. Então, isso é um sinal de alerta. Então, da mesma forma, quando a gente está falando de ansiedade, que a pessoa já sente um estresse muito grande, o seu corpo, ele fala, sabe? O nosso corpo, quando a gente acumula muitas emoções, acumula muito estresse, tudo isso ali fica guardado e sai muitas vezes na cabeça do nosso corpo. A gente chama de doenças psicossomáticas, que é quando você somatiza aquele sintoma físico. Né? Então, tem pessoas aí que, eu não sei porque que meu cabelo tá caindo tanto, ou eu não sei porque eu tô sentindo tantas dores, eu não fiz nada para sentir. Pode ser um sinal de alerta emocional. Às vezes não é algo físico. Tem gente que eu já atendi pessoas que elas fizeram vários exames, né, de coração, para saber como é que estão, foram em médicos, e depois os médicos, depois de toda a bateria de exame, dizem, olha, isso aqui é emocional. E a pessoa fica, mas como, né? Então aí eles indicam, né, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. E realmente muitas pessoas que eu tenho atendido, elas, às vezes, até nós psicólogos indicamos que a pessoa também faça uma bateria de exames, porque às vezes pode ser uma doença física também, né? Mas em muitos casos é algo emocional que se transformou no físico. Então o nosso corpo também sente. A ansiedade virou uma palavra comum, né? Todo mundo fala, eu tô ansioso, eu faço isso, tô ansioso, isso. O que é realmente ansiedade? Vou tentar deixar um pouquinho para todos que estão assistindo. Ansiedade todos nós temos, né? Seja ansiedade por algo bom que vai acontecer, seja
para um desafio que a gente vai lançar, um prova, alguma coisa, a gente sente ansiedade. Ela é normal e ela faz parte da nossa vida. Porém, quando que a ansiedade ela se torna perigosa? É a partir do momento que ela se torna excessiva. É aquele medo constante do futuro, aquele medo constante do que vai acontecer, quando você já começa a ver a situação não como algo bom. Porque muitas vezes você está ali, claro, vai fazer uma prova, você fica ansiosa, eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso buscar, então você vai atrás de resolver. Mas a partir do momento em que a ansiedade me paralisa, isso já se torna completamente prejudicial, porque ela não está lhe ajudando, ela está lhe atrapalhando. Então, a ansiedade, hoje em dia, o transtorno de ansiedade generalizado, ela tem várias fases, né? Uma delas, que a ansiedade ela pode evoluir para um transtorno de pânico, ela pode evoluir para uma fobia, porque sempre essa preocupação excessiva quanto ao futuro é o que muitas vezes está prejudicando a nossa vida. E no mundo que a gente vive hoje, um mundo que exige rapidez, tudo para ontem, cheio de cobranças, a pessoa ela se sente sufocada. Antigamente a gente trabalhava e você ia para sua casa e você praticamente não tinha notícia do seu trabalho. Hoje não, você está ali com o WhatsApp o tempo todo, ligada, chegando mensagem. Tem gente que manda mensagem de madrugada e a gente ainda responde. Então, é como se você não trabalhasse mais. Agora há pouco. É como se... Justamente isso. Então, não para. O trabalho não para. E a gente precisa de um descanso, né? A nossa mente precisa descansar. Tem pessoas que elas só param quando elas realmente estão no limite. Ou quando o corpo da pessoa fica doente. Quando o corpo para. Quando o corpo para é que a pessoa vai parar. Então a gente precisa entender que o descanso é necessário. E a ansiedade, ela nos deixa em situação de estresse o tempo todo. Então tem pessoas que sentem já no físico ali o coração batendo, palpitando muito forte. Tem gente que sua, treme as mãos, treme os pés. Então gera aquela questão constante no corpo. Né? É uma situação muito grande, né? A crise de ansiedade é isso. E aí a pessoa ela precisa aprender a trabalhar isso. A gente precisa aprender a lidar com as emoções. Quando eu trabalho com as crianças, eu tento ensiná-las desde cedo. Porque quanto mais a gente ensinar as crianças, os adolescentes a cuidarem das suas emoções, menos adultos sofrendo emocionalmente a gente vai ter no futuro. Vamos assim, generalizar um pouco. Vamos imaginar que tem mulheres em casa, homens que estão em casa agora, e estão assistindo a gente. E aí eles pensam assim, saúde mental, que é isso, nada. Me fala um sintoma que é dentro de casa, entre o marido, mulher, filho, que aparentemente é saúde mental, tipo assim, é algo ligado à saúde mental e que a família não tem nem noção disso. Bom, quando a gente fala de famílias, ali é uma ponte de salvação da família, ou ela pode trazer muitas consequências a todos. Hoje, as crianças elas já estão num ambiente muitas vezes estressante dentro de casa, elas já convivem com esse estresse. Quando, às vezes, o esposo chega ali no seu trabalho cansado e acaba que às vezes teve reclamações, teve alguma coisa e já chega descontando na família e já estressa a esposa que já estava ali talvez com os filhos, enfim. E aquela briga ali constante em casa. Tudo isso é um sinal de estresse, é um sinal de como aquela família está reproduzindo e está ensinando aquela criança a como lidar com essas emoções. Então, quando a gente pega uma família, por exemplo, que é desestruturada emocionalmente, que não tem o cuidado, a empatia de ouvir a criança, de acolher quando ela está passando, sempre, isso é besteira, ou não liga, não se importa. Isso tudo traz consequências na criança. A família, ela, como eu falei, é a ponte de salvação, mas ela pode ser uma ponte também de muitas consequências negativas. Pode ser os motivos da depressão, da ansiedade. Exatamente. E dos transtornos que elas podem viver durante a vida, né? Exatamente. Muitos adolescentes que eu acompanho nas escolas, porque na escola ele acaba refletindo o que está acontecendo em casa. Então,
as crianças, enfim. Então, as crianças, elas chegam às vezes contando, olha, meus pais brigaram ontem à noite. E a criança já chega, não quer estudar, já diminuiu o seu ritmo de concentração. Às vezes é um ótimo aluno, e a gente já percebe que isso não está normal. Então, porque a gente fica sempre acompanhando, monitorando o comportamento da criança. Então, às vezes, uma coisa que acontece em casa reflete na vida do aluno. Às vezes, os pais se divorciam, tem muitas vezes que pensam, isso aí a criança não está nem se importando. Mas quando chega ali numa fase que ela compreende tudo aquilo ali ela vai sentir. Então, às vezes, uma criança é muito fácil, você pega, a criança está ali chorando por algum motivo e tal, a mãe dá um celular, pronto, a criança esqueceu. Mas quando é na fase da adolescência, não tem mais como fazer isso. Né? Ele realmente sente tudo, sente de uma forma muito mais intensa. Então é muito importante ter esse cuidado. Dentro de casa, na sua relação familiar, é importante você aproveitar esse momento do Janeiro Branco, Cláudia, para parar, como é que está a minha família? Será se meus filhos estão bem emocionalmente? Será se eu sei se realmente eles estão bem? Porque às vezes tem muitos pais que não sabem. As crianças contam para os professores, contam para os amigos, e os pais, às vezes, eles não comentam, porque não tem esse diálogo em casa. Infelizmente, muitas famílias estão se perdendo por falta de diálogo, de os pais não terem esse tempo com os filhos, um tempo de qualidade. Muitos pais querem compensar apenas com presentes, querem compensar apenas com bens materiais, e o tempo é muito necessário, é muito importante se fazer presente. E eu acho que quando a família está perdendo isso, é o momento de parar. O problema, muitas vezes, é que a gente não para pensar como que a gente está, de forma consciente. Então, realmente, às vezes está na nossa vista o que a gente precisa fazer para mudar a nossa vida. Mas, às vezes, a gente se limita porque a gente não busca esse autoconhecimento. De entender o que a gente pode melhorar a nossa vida, não só na saúde emocional, mas na saúde física, às vezes a gente precisa fazer uma caminhada. Tudo isso contribui para a nossa saúde emocional. Então, tem pessoas que buscam mais espiritualidade, às vezes tem pessoas que buscam já a parte artística. Cada um precisa buscar algo que goste, algo que lhe faça bem. Então, é muito importante ter esses momentos. Interessante, né? E o prejuízo que acontece com o adolescente que não é ouvido nesse período, que não é tratado nesse período, qual adulto que vai se tornar, né? As pessoas esquecem que é uma crescente, é de criança, adulto, de criança, adolescente ao adulto, e que todos os transtornos, os problemas emocionais que eles passaram continuarão ali. Sim. Nós temos muitos adultos que hoje, muitos dos traumas que eles têm, muitas das doenças emocionais vieram de épocas da fase da infância, da fase da adolescência. Essa fase é uma fase muito importante, a fase que a gente está formando o nosso caráter, entendendo quem somos, desenvolvendo a nossa autoestima. Eu atendo, às vezes, mulheres, homens, pessoas adultas que se colocam tão para baixo, e isso é uma fala que ele repete ali dos pais, que às vezes diminuíam por algum motivo. E tudo isso ali vai acarretando de como a pessoa vai agindo na sua vida. Porque tem momentos que a pessoa olha assim, poxa, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Então a pessoa se diminui tanto que ela não investe em sua vida. Acaba não conseguindo, acaba se sujeitando a diversas situações, para se sentir reconhecido. E infelizmente, isso acaba machucando a pessoa. E tudo isso é saúde mental. Tudo isso é saúde mental. A saúde mental, sem ela, a gente não conseguiria desenvolver metade das coisas que a gente faz hoje. Porque, antigamente, minha avó, por exemplo, ela tinha um ditado, minha avó, minha bisavó, ela tinha um ditado de sempre quando alguém saía, né, vinha uma visita, ela saía, que Deus lhe deseje muita saúde, né? E a gente sempre focava no olhar da saúde física. Mas a saúde emocional é tão importante quanto. Porque sem a saúde mental a gente não consegue trabalhar bem, não consegue cuidar da nossa casa, da nossa família, não consegue cuidar do outro. Né? O psicólogo ele também precisa estar se cuidando, né? Para que ele possa também cuidar do outro. Então é muito importante o cuidado, o olhar de que ela
é uma peça-chave na nossa vida. Quando a pessoa, por exemplo, quando a pessoa tem me pergunto, muitas vezes a gente não tem noção que estamos precisando de ajuda, né? Como que a gente pode perceber, tipo assim, parar? Agora já lembrando que é um momento crucial para isso, né? Eu preciso de ajuda, eu não estou bem. O primeiro passo é se autoconhecer. Você precisa entender que tem momentos na sua vida que precisam de pausa, precisam de atenção. O problema muitas vezes é que a nossa correria do dia a dia nos impede de parar um tempo pra gente. Então quando você pausa, você entende que precisa de ajuda, precisa de atenção, é o momento de dar um olhar diferenciado para a sua vida. Tem alguns hábitos que nós fazemos todos os dias que infelizmente nos atrapalham emocionalmente. Tem hábitos que a gente pode estar fazendo que pode cuidar da nossa saúde emocional. Então, passos do dia a dia podem fazer uma diferença muito grande. Mas é muito importante quando você pesar e ver que está precisando de ajuda, buscar um acompanhamento profissional, buscar um psicólogo. Se realmente o seu caso necessitar de medicação, procure um psiquiatra, que vai estar cuidando dessa parte também. E muitas pessoas, às vezes, acabam ignorando, acabam só tomando a medicação e esquecendo de cuidar da parte também do ouvir, da escuta. Vou só tomar aqui meu remédio e pronto. E às vezes precisa desse olhar. Tudo aqui, né? Tudo aqui. Porque tem pessoas que têm essa dificuldade, essa barreira. Eu não quero relembrar meus traumas, mas realmente você precisa enfrentar. Na fisioterapia, as pessoas, para elas melhorarem uma dor que vem sentindo, elas precisam ali fazer alguns exercícios, passar pela dor, para você tirar a dor. E na saúde mental do mesmo jeito. Você precisa enfrentar aquela dor que você está sentindo para que realmente ela possa sair, você possa ressignificar, dar um novo sentido àquilo. Então, esse momento de janeiro branco não é somente um momento para você sobreviver, é de você viver com um sentido na sua vida, com um propósito. Tem burnout, né? Burnout. Me fala um pouco sobre isso. Bom, ele é o esgotamento emocional no seu trabalho. Tem pessoas ali que estão trabalhando, ali sempre começam a se sentir sobrecarregadas, começam a se sentir cansadas de estar no trabalho, começam a não sentir prazer de estar ali. Bom, a força. Imagina você acordar de manhã e hoje tenho que trabalhar. Não. Isso ali se torna um peso, se torna um fardo, você tem que fazer aquilo todos os dias. E aí nos Estados Unidos, trabalhos, as pessoas estão ali porque realmente precisam daquele trabalho. Então muitas vezes isso pode ter surgido por uma questão de sobrecarga, falta de reconhecimento, não se sente ali valorizado pelo gestor, pela pessoa que está mais acima. Então tudo aquilo vai gerando na pessoa uma vontade menor de trabalhar e uma pressão tão grande que a pessoa se sente, quando tem pessoas que eu já acompanhei pessoas com esse transtorno, que quando elas pensavam no trabalho, elas começavam a chorar, elas ficavam desesperadas de pensar, eu não quero mais, eu não quero, por favor, eu não aguento mais. Então pessoas que pediram afastamento por conta disso. Porque tudo na sua vida precisa de uma pausa. E às vezes quando o trabalho entra tanto na sua vida que você não consegue separar, isso acaba gerando uma sobrecarga. E é muito importante estar falando sobre isso, porque o trabalho é quase a nossa segunda casa. Tem pessoas que passam mais tempo no trabalho do que em casa. E às vezes a convivência com as pessoas no trabalho ela é muito importante. Tem pessoas que colecionam inimigos no trabalho e isso acarreta um clima muito ruim para um ambiente terrível, né? Insalubre seria até. Exatamente. E algo que seria tão prazeroso que era o trabalho, no sentido de ser o seu mantenedor ali do seu dia a dia, acaba sendo um peso. Então, um sacrifício. Então é importante a pessoa estar atenta a isso. Tem gente que pensa, é frescura, isso a pessoa não quer trabalhar, com preguiça. Não é.
é porque a pessoa realmente está sofrendo naquele ambiente. Então, ela precisa regulamentar o que ela quer, o que ela precisa de uma pausa, precisa entender o seu papel ali, para que ela possa reorganizar e assim, quem sabe, voltar ao trabalho de uma forma melhor, de uma forma que ela possa aproveitar melhor. Breno, muita gente fala isso, né? É frescura. É frescura, é falta de Deus, Falta de Deus, principalmente. é besteira, exatamente. E sabe, é um erro muito grande ignorar a dor do outro. Porque às vezes a gente olha assim, a fulana tá sentindo isso, ela tá fazendo pra chamar atenção. E sabe, é um grande erro, porque a gente acaba esquecendo de olhar pro outro, de entender o que o outro tá passando, de buscar conhecer para poder apenas rotular. Quando eu vejo, por exemplo, adolescentes, né, que às vezes passam por uma situação emocional e às vezes acabam descontando em si mesmas, entende? Tá fazendo para chamar atenção, ou frescura. E focam ali na questão de querer minimizar a dor dele e não param para entender o que ela está passando, por que ela se sente nessa situação. Essa falta de denúncia, ela é muito forte, porque as pessoas às vezes entendem que a pessoa está ali bem com Deus, ela não vai sentir nada. Mas a saúde emocional é limpar na saúde espiritual. Por exemplo, tem pessoas que são muito fervorosas, que fazem suas orações, e quando elas estão passando por um momento emocional, elas perdem a vontade de orar, perdem a vontade de buscar ali o seu momento ali, né, diário, né, com a sua espiritualidade. E isso é crucial, porque quando você tem ali uma pessoa que passa a mudar a sua rotina, que o que ela gostava de fazer não dá mais fazer, então isso acaba acontecendo. Isso é um estado de desajuste, algo não está bem. Ele falou de adolescentes, né? No ambiente escolar, quais são os sinais que mais se preocupam nas crianças e adolescentes hoje? Bom, na escola nós percebemos alguns sinais. Nosso trabalho de orientação educacional, ele tem algumas diferenças, né? Tem o psicólogo escolar, tem o psicólogo educacional. O orientador educacional está ali mais dentro do dia a dia da rotina escolar. E com isso, a gente passa a acompanhar algumas situações. Por exemplo, as mães que... tem muitas situações que eu percebo na escola, que eu chamo a família para conversar, a família não havia percebido nada. E tem situações que situações são essas? Por exemplo, a criança, tem crianças que chegam chorando, tem crianças que chegam, às vezes, sem limites, digamos assim. Ela é uma criança ali comportada, ela começa a mostrar rebeldia, não quero fazer nada, não quero isso, ou me deixa em paz, ou às vezes reflete também um comportamento agressivo, batendo coleguinha, e todos esses sinais de atenção. Então, a gente tem o papel de mediar conflitos, né, de conversar com as crianças, fazê-las elas entenderem aquele processo, porque elas estão em fase de aprender também. Mas é muito importante ter esse olhar em casa. Tem situações que nós percebemos, tem situações que as mães chegam, olha, a criança, na minha casa está acontecendo isso, eu estou vendo ela diferente, como que ela está na escola? Tem mães que se atentam a isso, porque quando a criança está sofrendo, ela vai sentir na escola, ela vai sentir em casa. Então, o adolescente, que muitas vezes chega, se fecha, não quer conversar com ninguém, né, acaba ficando isolado de todos. Tem adolescentes que já demonstram uma raiva excessiva, né, num momento que eles às vezes nem demonstrava tanta raiva. Então, às vezes, chega num pico de estresse muito alto. Toda aquela bagagem de emoções estava sendo acumulada e eles soltam de alguma forma. Tem crianças que soltam sendo rebeldes, agressivas. Tem outras que já ficam mais isoladas no seu cantinho, começam a chorar. Adolescentes da mesma forma, eles explodem de alguma forma. Ou eles se isolam, eles se alteram muito fácil. O humor, ele indica muito. Então, e isso é uma maneira da própria família observar, né? Sim, exatamente. A fase da adolescência, ela por si só já é um misto de emoções. Porém, é importante se atentar a sinais de alerta. Por exemplo, quando o adolescente ele
Por exemplo, hoje o adolescente está estressado, mas amanhã ele já está bem. Então pode ter sido alguma coisa do dia ali, do momento. Mas quando aquilo vai se tornando constante, é importante estar atento. Observar. Porque ele pode estar passando por alguma coisa e talvez você não saiba. Tem pais que não querem levar o filho ao psicólogo. Porque o filho não é doido, eu não vou levar. Ou podem rotulá-lo, não quer levar o adolescente. Mas é importante que, se os pais tiverem atenção à saúde emocional, com certeza as crianças também vão entender que aquilo é importante. E o bullying e o cyberbullying? Como perceber e como agir sem piorar a situação? Bom, no ambiente escolar, isso é muito comum acontecer. Infelizmente, o bullying ele vem se tornando algo que marca muito a vida de um aluno, de um estudante. No nosso tempo, com certeza, era algo como se fosse normalizado, né? Então, vá lá, revide, não sei o quê, enfim. Hoje a gente tenta trabalhar com as crianças para que elas aprendam a lidar com as suas emoções, aprendam a ter uma comunicação não violenta. Então, se elas aprenderem a não se comunicar de forma não violenta desde pequenas, elas vão aprender a como se posicionar em diferentes situações. Porque o bullying, nós temos vários tipos. Nós temos o bullying físico, que é quando a criança bate, manda a outra. Temos o bullying psicológico, quando faz ameaças. Temos o bullying sexual. Temos o bullying material, que é quando você pega os materiais das crianças, né, rasga, enfim. Isso acontece muitas vezes na escola. Nós temos o bullying social, que é quando você isola aquele aluno, não, vamos conversar com ele e tal, e acaba gerando, e todas elas geram um efeito emocional. E o bullying racial? Temos o bullying racial, que é quando você tem a discriminação ali por conta da cor do aluno. E sabe, isso é perigosíssimo. E hoje em dia, com as redes sociais, cyberbullying acabou sendo muito frequente. Hoje, né? Aquela história de ser cancelada. Então, às vezes, uma coisa que acontece na escola acaba refletindo nas redes sociais, entre os alunos, eles acabam expondo, fazendo figurinhas, memes, e aquilo gera uma situação tão angustiante, né? De constrangimento do aluno, que ele tem muitas aulas que chegam a não querer ir para a escola. Por que e tal? Por que fulano fez isso? Se eu chegar lá, vai ser de novo toda aquela situação. Então, é importante que os pais monitorem o que os seus filhos estão fazendo na internet. Hoje em dia a gente tem um consumo excessivo de telas, né, entre as crianças e os adolescentes, sem monitoramento. Os pais não sabem ao certo que eles estão assistindo. Né? Antigamente a gente tinha os vídeos do YouTube que eram longos, a pessoa tinha que assistir. Antigamente a televisão, que a pessoa tinha que esperar o dia certo daquele programa. O programa ainda tinha vários comerciais, a pessoa esperava o comercial todinho, ia assistir o jornal, queria ver aquela reportagem, era a última, que esperava o jornal todinho para assistir. Hoje não, hoje você tem ali na palma da sua mão. E você quer ver tudo muito rápido. Hoje os vídeos é muito rápido. As crianças hoje em dia, a gente vai lançar um filme, para elas assistirem, elas acham um filme extremamente longo. Elas querem assistir coisas curtas, de 5 minutos, elas não geram mais, a sua atenção é muito rápida. Então, elas não conseguem mais ficar ali muito tempo presos a alguma coisa. Já é um comportamento adquirido, já. Hoje, na nossa sociedade, por conta dessa rapidez das informações, acaba que a criança ela já é estimulada a ver tudo de forma muito rápida, tudo de forma muito intensa. É uma coisa e vai passando. Então, tudo aquilo gera ainda mais ansiedade, porque você fica ali, a criança fica ali esperando achar alguma coisa e passa. E não tem essa pausa de se concentrar, um momento ali a sós. E as famílias estão se perdendo muito por conta disso. Elas não têm esse momento a sós de conversar, de brincar, né? Ou de fazerem algo juntas. Né? Às vezes, os pais deixam ele em casa, eles deixam as crianças nas telas, deixam a televisão, dá mexer no celular e cada um cada um seu santo. E não tem esse momento de diálogo.
né? Cada um janta no seu espaço, cada um faz suas atividades assim, e não tem esse momento de conversar, de troca de informações, né? Isso tudo é saúde mental. Saúde mental. Porque isso tudo vai impactar em como a criança vai se ver, como que ela vai construir a sua vida daqui para frente. E a autolesão, a automutilação é muito comum em adolescentes. Sim, infelizmente acaba acontecendo. A automutilação é quando o adolescente ele acaba se ferindo, né? Acaba se machucando para aliviar uma dor emocional. A dor emocional é tão forte que ele quer sentir uma dor física. Então, ele quer aliviar aquela dor. Tem pessoas que confundem, né? Ele tá fazendo isso para se matar. Não, ele tá fazendo ali para se sentir esse alívio dessa dor. Eu converso com muitos adolescentes e muitos relatam que quando você acaba de causar dor física, você tem aquele peso que estava ali na sua mente, ele sai. Só que é uma forma equivocada de lidar com as emoções. Porque é aquela emoção que não estava ali sendo colocada para fora, sendo conversada, né, tendo aquele diálogo para que ele pudesse ter essa escuta de alguém, ele acaba soltando dessa forma da autolesão. Isso, infelizmente, acaba impactando muito o adolescente, porque às vezes a gente chega na escola, os alunos, por exemplo, sobrava muito quente, né? Onde eu trabalho, eles chegam com moletons aqui cobrindo o braço, e às vezes isso é um indicativo de que ele tá ali para poder, porque aquilo às vezes gera vergonha nele. Muitos pais às vezes não compreendem o que ele está passando. Então, eu tive casos de grande sucesso nesse sentido, quando a gente pôde intervir entre a família, o aluno, a escola. Então, teve essa parceria para ser trabalhada. Então, os adolescentes, eles precisam de um olhar com mais atenção, com mais cuidado, porque essa fase é uma fase decisiva para a vida, a fase de tomar as decisões de qual vai ser a profissão, às vezes do seu relacionamento, né, muitas vezes. Então é importante que essa fase seja vivida da melhor forma. A gente está falando muito sobre a adolescência, porque na verdade é uma fase muito importante. Mas eu queria perguntar, quais são os hábitos simples que ajudam a saúde mental e parecem bobos, mas fazem diferença na real na vida da gente? Bom, isso lembra muito o sentido do Janeiro Branco. O sentido do Janeiro Branco não é somente patologizar, é você ver as doenças, não. É você ver no seu dia a dia esses cuidados. Por exemplo, o seu tempo de descanso, o seu tempo de lazer. É muito importante. É muito importante você também ter um tempo ali com a sua família, um momento para vocês conversar. Pode traduzir isso como autocuidado? Autocuidado. Então define. Explica assim, gente, autocuidado é... Então, para me resumir, esse Janeiro Branco é autocuidado. E o que é o autocuidado? É você começar a se cuidar, a se responsabilizar pela sua saúde emocional. É você tomar posse do melhor que há nessa vida. Uma atividade física, espiritual, uma leitura, o que é? Exatamente. Tudo isso que você falou, Cláudia, ela entraria no autocuidado, porque é o momento que você parou para cuidar de você. Então, quando você faz uma atividade física, você está cuidando de você. Você vai ali numa academia ou faz uma luta, enfim, um esporte, ou uma simples caminhada, isso já conta demais, porque você está cuidando de você. Quando você, por exemplo, sai em algum momento para caminhar, ou sai para um momento de lazer com a família, quando você diz não, eu não vou responder essas mensagens agora, eu vou cuidar de mim, fazer o que eu gosto. É tão difícil. É tão difícil, mas é importante. E no mundo que a gente vive hoje, se a gente não aprender a dizer não, a gente pode ter doenças por conta disso. Porque a gente se sobrecarrega, a gente acumula tanta coisa na nossa vida e quer dar conta de tudo e se cobra e acaba se culpando por não conseguir. Se culpa por... Eu digo sim, querendo dizer não, e me culpo por dizer sim, porque eu queria dizer não. Exatamente. E é interessante essa comparação, porque às vezes você queria dizer não, mas por
sua questão de vida, muitas vezes você ali está habituado a sempre dizer sim, eu não quero magoar as pessoas, Isso. eu não quero fazer ninguém se sentir mal, e você se coloca numa situação de desvalorização, muitas vezes, por dizer sim a algo que você não tinha condição de dar, ou que você não precisaria estar passando por aquilo. Você se coloca nessa posição para às vezes beneficiar outra pessoa, que a pessoa às vezes não vai nem valorizar o seu trabalho. Então é importante que você às vezes diga não, eu não posso no momento, porque isso é autocuidado. Você está cuidando de você. Quando você dá esse momento de pausa, quando você se valoriza, quando você se coloca numa situação, Se coloca em primeiro lugar. se coloca em primeiro lugar. Então é muito importante que esses pequenos hábitos que a gente vai fazendo no dia a dia, eles são importantíssimos. E que nós não é ensinado a isso. Não é ensinado, infelizmente. Breno, que conversa gostosa, né? Eu- E tem tanta coisa para falar, né? Eu queria que você, para fechar, qual a mensagem que você deixa nesse janeiro branco para quem hoje está se sentindo sozinho, cansado e no limite? Bom, janeiro branco é o momento da pausa, é o momento da reflexão, do planejamento. Se você está se sentindo sozinho, ou preso, ou limitado a diversas situações da sua vida, é o momento de você fazer uma escolha, cuidar de si. É o momento de você olhar para dentro de si, de ver o que você precisa mudar na sua vida naquele ano. Porque a gente olha assim, o janeiro branco, você vai cuidar ali do seu 2026. Mas 2026 não é um ano para ser o ano da cobrança ou o ano da perfeição. É para ser o ano da transformação. Um passo de cada vez. Você não precisa estar se cobrando demais ou querendo chegar à perfeição porque eu preciso disso, Se preciso daquilo. superar, né? Preciso me superar, preciso alcançar isso. Às vezes, a maior superação que você pode ter é de viver bem a cada dia, de estar ali com a sua família, de estar cuidando de si mesmo. Porque no mundo que a gente vive hoje, se a gente não cuidar de nós mesmos, nós não vamos conseguir sobreviver. Ninguém vai mudar da gente. E por isso que hoje a gente fala tanto, a gente precisa falar tanto de saúde mental, de saúde emocional. Porque quanto mais a gente fala, menos pessoas no futuro vão desenvolver transtornos emocionais ou vão ter mais tranquilidade e liberdade na vida. E tem tanta coisa pra gente falar, de poder falar de TDAH, de borderline, de tanta coisa, Sim. mas nosso tempo tá acabando. Oh, que pena. Mas eu gostaria muito que você viesse novamente, poder falar um pouquinho mais sobre outros transtornos e que as pessoas possam compreender que esses transtornos fazem parte justamente da falta de cuidado com a sua saúde mental. Exatamente. Sua mensagem? Cláudia, foi um prazer estar aqui conversando com vocês do Prime Podcast. Desejo muito sucesso aqui, que cresça cada vez mais. Que bom. E a minha mensagem final para todos é que você tire esse momento, você que assistiu todo esse momento aqui, esse nosso bate-papo incrível, que você saia daqui com uma reflexão. Como que está a minha vida? Quais as coisas, quais os passos que eu posso tomar na minha vida, na minha família? Será se algo não está bem? Então, primeiro tem o seu autoconceito e depois você vai buscando desenvolver a sua autoestima. Não se colocando para baixo, não se colocando de forma negativa, a gente se compara muito. Então a gente precisa aprender a se libertar dessas coisas, dessas crenças que não nos fazem bem e buscar o melhor para cada um de nós, buscar o melhor para a gente poder também cuidar do outro. E que esse ano de 2026 comece aí com um janeiro branco na sua vida e seja uma página branca para você escrever coisas boas durante esse ano. Obrigada pela sua vinda aqui. Eu agradeço ao convite. Né? Quero mandar um abraço também, um beijo para minha esposa que está me assistindo lá em Sobral, Que maravilha. a Gisele. E desejo muito sucesso aqui a Prime, que cresça cada vez mais. Viu? Obrigada. Uhum. Olha que assunto interessante nós trouxemos hoje, né? Eu tenho certeza que em algum ponto você se identificou, em algum ponto tocou aí no seu coração, ressoou no seu coração ou na sua vida. Estamos começando um novo ano, 2026. Estamos no janeiro branco. Uma página em branco na sua vida, uma página em branco que você pode começar um projeto novo e esse projeto é você. Você é o seu projeto novo.
Ficamos por aqui, até a próxima semana. Se Deus quiser, um abraço.